Fala, meus queridos inscritos do canal Saci Áudio, produção, mixagem, masterização. Hoje a gente vai falar sobre Mixbus. O que é o Mixbus? Eu vejo que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta nos meus vídeos, né? Eu faço um vídeo falando sobre alguma coisa, aí eu falo, e lá no Mixbus eu fiz tal coisa, aí a pessoa já fica em dúvida. E o que é esse Mixbus? Galera, é muito simples o Mixbus. Hoje eu vou aqui direto ao ponto explicar para você a ideia de bus, de Mixbus. Explicar também que utilizar Mixbus não é a mesma coisa do que mixar masterizando, são coisas diferentes, são momentos diferentes. Então aqui nesse vídeo vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Estamos aqui para fazer um desenho. Vocês sabem que quando eu desenho aqui no canal é porque o conteúdo vai ser brabo, né? Já peço para você se inscrever aqui, deixar o like e vamos que vamos. Também me siga nas redes sociais, beleza? Instagram e TikTok tá aqui. Bom, então, primeiro de tudo, né? Na mixagem você tem que entender que a mixagem é um grande fluxo de sinal. E se você quiser dominar essa questão do fluxo de sinal e estrutura de ganho, tem vídeos aqui no meu canal, que eu lancei recentemente, sobre um vídeo de 20 minutos só falando de fluxo de sinal e o outro vídeo também de uns 20 minutos só falando sobre estrutura de ganho. E aí, pensando que a mixagem é um grande fluxo de sinal, né? A produção de uma música como um todo é um fluxo de sinal. A gente tem aqui, por exemplo, no seu projeto, o canal do kick, do snare, do hi-hat, todos eles vão fluir para um drum bus, um grupo de bateria. Então, aqui já fica a ideia, né? Bus nada mais é do que um grupo, um local onde esses sinais se reúnem. Drum bus, grupo da bateria. Aí você tem aqui violão, guitarra, piano. Deixa eu tirar minha carinha daqui, que eu acho que tá atrapalhando um pouco. Não ficou, vou deixar menor aqui. Aí você tem violão, guitarra, piano. Todos vão para um mellow bus, um grupo de melodia. Você poderia chamar de melodia bus, de instrumentos melódicos, bus, da forma como você quiser. Aí você tem vocal 1, vocal 2, vocal 3. Todos vão para um vocal bus, um grupo de vocais. E aí, o Mixbus, que seria o Mixbus? Nada mais é do que o grupo para onde a música toda vai. Deixa eu tirar o zoom aqui. Mas basicamente é isso. Então você tem todos os elementos individuais vão para grupos. Os grupos vão para o Mixbus. E o Mixbus ele está indo para a master, onde daqui vai para sua saída de áudio aí. Então a ideia é essa, pensando no fluxo de sinal. O Mixbus é o local onde se reúne a música toda para você fazer processamentos globais. Então, se você colocar um compressor aqui no Mixbus, você vai estar comprimindo o som todo. Equalizador, mesma coisa. Da mesma forma que se você botar um compressor no drum bus, você vai estar comprimindo todos os elementos da bateria junto. Muitas vezes você faz isso para trazer uma cola. No Mixbus a ideia é justamente essa, você colar já um pouco os elementos, você dá uma saturada, você dá uma equalizada geral no som. Beleza, Saci, mas qual a diferença disso para master? Por que a gente não deixa a master aqui direto e processa na master? Isso aí não é a mesma coisa que mixar masterizando? É muito comum surgir essas dúvidas, né? De por que ter um Mixbus aqui? E essa ideia de que usar Mixbus é mixar masterizando, mas não é mixar masterizando, principalmente por questão de momentos, de etapas do projeto. O Mixbus é uma ferramenta de um mixer. É claro que hoje em dia muita gente mixa e masteriza as faixas, né? Mas pensa que são momentos diferentes. Vou até trocar a câmera aqui para falar com vocês. São momentos diferentes, né? Na mixagem, a gente está trabalhando os elementos individualmente, está trazendo aquela coesão entre os elementos, misturando, mixando, né? Então, a gente está num momento de mixagem, a gente pode fazer processamentos globais no Mixbus. Depois, a master é um momento onde a gente vai lapidar isso aí, lapidar a mixagem e pensar principalmente em envelopar tudo isso para soltar nas plataformas digitais, em CD, pensando, né, onde vai tocar isso. Então a ideia da master é um pouco diferente, né? Eu, por exemplo, sou especialista em mix, né? Eu masterizo também, mas quando eu tenho a opção, eu gosto de mandar para um engenheiro de master. Quando o artista ele tem essa opção, né? Eu gosto de separar os projetos. Como sou eu que mixo e masterizo a maioria das faixas, tipo assim, a maioria das vezes eu pego o projeto para mixar e masterizar, eu gosto inclusive de separar entre dias, eu fazer num dia só essa masterização. Eu não crio outro projeto, tá? Eu faço no mesmo projeto.
Mas então tem essa ideia de que são momentos, são processos diferentes, são momentos diferentes da criação, entendeu? Então, muitas vezes eu monto aqui meu mix bus, eu começo a mexer nos elementos individuais, na bateria, depois eu volto no meu mix bus, mexo mais um pouco, entendeu? Aí, beleza, a mix tá da hora, o artista já aprovou a mix, agora eu vou masterizar, né? Ou eu mando uma pessoa masterizar, ou eu mesmo faço isso aqui, que acaba sendo uma lapidação do meu mix bus. Até porque a ideia da master é muito além de ter um profissional específico daquilo. É claro que tem essa questão também, mas uma das ideias principais de ter um engenheiro de master é ter um segundo ouvido, uma segunda opinião. É muito difícil você mesmo, tendo mixado a sua música, você corrigir ou ter uma segunda visão, entendeu? Porque se você tivesse essa segunda visão, você já teria corrigido na mix, entendeu? A ideia do engenheiro de master é, acima de tudo, ser um segundo ouvido. O Mix Bus aqui seria um grupo para você trabalhar na mixagem, na masterização. A pessoa trabalharia com a master. Além disso, tem um outro ponto também que é interessante falar de por que fazer isso, né? Colocar um mix bus e não processar direto na master, que é uma questão de organização também e possibilidades de processamento, também tem isso. Olha só, por você ter um mix bus aqui, uma coisa que eu faço muito é o seguinte: eu faço um processamento paralelo do mix bus. Então eu faço uma mandada do meu mix bus para um paralelo, para um bus auxiliar. Que vai ser meu mix bus paralelo, né? Então eu chamo ele de mix bus paralelo. Faço o envio, aí eu processo esse envio, às vezes eu comprimo bastante, uso bastante stereo spreader e eu vou somar uma parte disso aqui na minha música, né? Então aí depois esse mix bus paralelo ele vai caminhar junto com o meu mix bus para minha master. Às vezes você pode fazer mais de um processamento paralelo. Então, se fosse tudo direto para master, você não consegue fazer um paralelo da master, né, no Ableton, no Pro Tools. Então, por isso que é legal você usar um mix bus também, porque você consegue ter mais organização do projeto, fazer um processamento paralelo no mix bus a partir de mandadas. Outra questão é o seguinte: imagina que você subiu uma música de referência no seu projeto de mixagem. Uma música para você comparar como está soando com a sua. Eu recomendo muito que você utilize músicas de referência nos seus projetos. Eu, às vezes, subo 2, 3 músicas de referência para analisar a quantidade de loudness, de loops. E aí entra uma seguinte questão: imagina que você não trabalhe com mix bus, você trabalhe direto com a master e você faz os seus processamentos globais no canal master. Vamos supor que é isso que você costuma fazer. Se você não trabalha com mix bus, você trabalha só com o canal master lá, pensa só, se você jogar aqui sua referência para master e você não tiver um mix bus, você vai estar processando sua referência também, entendeu? Então tem essa questão também que é muito interessante. Como eu trabalho com Mix Bus, eu deixo minha master livre. Eu não coloco nenhum processamento na master aqui durante a minha mixagem. Às vezes só plugins de monitoramento, como por exemplo o WLM Meter da Waves, ou o Tonal Balance Control da Isotope para medir o balanço tonal. E minha master fica livre com relação a processamentos. Então, eu posso processar aqui no Mix Bus, faço paralelo, envio. Tudo que chega aqui na master está livre só para monitoramento. Então, eu consigo monitorar minha referência sem processar ela, entendeu? Se não tivesse o Mix Bus, imagina que tudo tivesse direto para master, eu estivesse processando aqui na master. Quando eu subisse uma referência no projeto, ela seria processada também, e aí fica meio estranho, né? Não tem como eu utilizar uma referência se eu estou processando ela, comprimindo ela. A ideia é analisar ela do jeito que ela está lá, né? Então, tem essa questão de organização de projeto também ao utilizar um Mix Bus, né? Por fim, quais plugins eu costumo utilizar no Mix Bus? Isso varia muito, tá, gente? Você vai ver aí diferentes pessoas utilizando diferentes processamentos. A ideia é que você vá construindo a sua sonoridade, as coisas que você gosta de utilizar. E vai mudando com relação ao tempo também, né? Plugins que eu gosto de utilizar muito no Mix Bus, o SSL Comp da Waves mesmo, a emulação da Waves.
Gosto muito do Puytech EQP1A, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre o Puytech, que é um dos meus equalizadores preferidos, da Waves também. The God Particle, eu recomendo que você dê uma olhada nesse plugin também. The God Particle, ele é um plugin feito pelo lendário mixer Jason Joshua, e a ideia desse plugin foi o seguinte: ele criou um plugin meio que para emular o mix bus dele, para você ter o tempero do Jason Joshua nas suas produções. Então é um plugin que ele é como se fosse um mix bus, entendeu? Então eu gosto de usar o The God Particle, eu uso muito também. Shadow Hills, um compressor que eu uso muito também às vezes. O Liutube da Waves também gosto muito para dar uma saturada. E um limiter, né? Um FabFilter Pro L2 ou um L2 da Waves também. Mas a ideia é que você já dê essa levantada no som, você cola já elas, dá uma equalizada na própria mix. Você não precisa ficar só trabalhando com canal individual na mix, entendeu? Você tem que trabalhar com bus de bateria, bus de melodia e o mix bus, o bus da música toda. E eu citei vários plugins da Waves aí. Muito em breve eu vou lançar o Mixando Vocais com plugins da Waves, um treinamento de mixagem de voz só com plugins da Waves. Não está disponível ainda, mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, ele já vai estar aqui no link da descrição, caso você tenha interesse. Além disso, esse já está disponível, que é o Mixando do 01, onde eu mixei do zero a faixa Como Dói, do Enelé Dopré, uma faixa que tem mais de 350 mil plays. Inclusive, nessa faixa eu monto, né, claro, meu mix bus do zero, eu vou montando cada etapa ali do mix bus, levantando o som. Faço realmente tudo, são 6 horas de conteúdo eu mixando do zero, uma verdadeira experiência de mixagem real, né, e o link tá aqui também na descrição. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva, deixe o like e me siga nas redes sociais. Além disso, se você quiser comentar aqui qual é o seu mix bus, o que você costuma usar no mix bus, a gente troca uma ideia sobre isso também, fechou? Tamo junto.